Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Aleluia. Jesus no Getsemane. Amém? Glória a Deus. Momentos da entrega de Jesus, né? No qual ele se entregou. Ele mesmo vai ser bem claro que ele não foi carregado à força, ele mesmo se entregou. Ele vai dizer em certo momento que ele poderia dar ordem, ele poderia apenas fazer uma oração para o Pai, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos para o salvar, mas era necessário se cumprisse toda a palavra e o Filho do Homem se entregasse por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, aqui eu apresento, Pai querido amado Deus, uma oferta, Pai querido amado Deus, voluntária dos teus servos, Pai amado Deus, o dízimo, Pai querido amado Deus, que é mandamento teu, Pai. Ó Pai querido amado Deus, cada um, Pai querido amado dizimista, cada um ofertante, eu apresento nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha repreender, Pai querido amado Deus, o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor da vida de cada um, Pai. O Senhor sabe, sonda coração, sabe aquele que pôde ofertar, aquele que não pôde, e que o Senhor venha abençoar grandemente, venha visitar o celeiro, Pai, e venha abrir porta, Pai querido amado Deus, onde não tem porta, porque eu creio no Deus do impossível, o Deus que abençoa a vida de servo fiel, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Vai dizer assim, ó. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, este é o cálice, não pode passar de mim sem eu o beber. Faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi para orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Curva sua cabeça. Pai querido, amado santo Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Pai querido, amado Deus, a irmã que já orou, Pai querido, amado Deus, e eu creio, Pai querido, amado Deus, que a oração, Pai querido, amado, tem poder, Pai querido, amado Deus, e eu creio na tua presença, que a tua palavra é santa, Pai querido, amado Deus, e eficaz para nossas vidas. Então, Pai querido, amado Deus, eu só reforçando para o Senhor ficar à vontade, Pai. Não saia nada de mim, Pai, que eu diminua nessa noite, Pai, pois a glória é para o teu santo nome, Pai querido, amado Deus, e para o nosso crescimento na tua santa presença, Pai. Fica à vontade na tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nesse versículo qual nós lemos agora, nós está vendo agora uma angústia muito grande. Jesus, ele ficou 3 anos ministrando na terra, 3 anos. A partir dos seus 30 anos começou o seu ministério, e aos 33 anos, após concluir, ele mesmo vai dizer que agora é chegada a hora. Mas que hora triste, mas que hora tão dolorosa é essa, no qual ele está se referindo agora, no qual a gente vê um homem se entregando, como foi dito aqui, se entregando por outras pessoas, se entregando por pessoas que não dariam a mínima para Jesus, se entregando por pessoas que trocariam Jesus por qualquer coisa. Eu sei que muitas pessoas têm o porquê não estar aqui hoje, mas tem gente que não está aqui simplesmente porque não liga para Jesus, não entendeu ainda o chamado de Jesus.
E mesmo assim Ele se entregou por mim e por você, mesmo nós sendo falho, pecador, mesmo sabendo que em certo momento nós estaríamos fracos, certos momentos nós estaríamos falhos, certos momentos nós seríamos infiéis. Mas o amor de Jesus era tão grande, não era só o amor do Pai, mas o amor do Filho e o amor do Espírito Santo estava ali naquele momento. E ele, o pensamento dele era: pelos meus filhos eu me entregarei. E aqui a gente vê que ele estava com angústia tão grande, que ele chega no Getsemane, no Monte das Oliveiras, e ali ele vai levar Pedro, João e Tiago junto com ele. E chegando lá, ele vai pedir para eles três ficarem ali, para que eles vigiassem, enquanto ele ia orar. Eu vejo isso nos dias de hoje, só que eu vejo o contrário. Eu vejo o Senhor falando assim, ó: vigiai e orai, mas não enquanto eu vou, mas enquanto eu estou voltando. É o Senhor falando: eu estou voltando, vigia e ora. Enquanto o Senhor está falando: vigia, está chegando na hora. Como nós estamos? Cadê o vigiar? Cadê o orar? Ele mesmo vem dizer aqui na palavra: o Espírito até está preparado, mas a estamos sim, pode te impedir de conseguir, de você conquistar a sua salvação. Sabe quem pode te impedir de conquistar a tua coroa? Você. A carne, o espírito carnal, a raiva, a injúria, o pecado, muitas das vezes a mágoa, o egoísmo, o ego, a falta de gratidão é o que faz a gente perder a salvação. A gente às vezes procura muitas desculpas em A, em B e em C, em situações, em momentos, e esquecemos que a vida ela é assim, ó. Quem te fez rir hoje faz você chorar amanhã. Quem te levantou hoje te dá uma rasteira amanhã. Quem te deu uma palavra amiga, às vezes, daqui a pouco pode te dar uma palavra que vai te entristecer. Sim ou não é? A gente se apega: não, mas essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é linda, essa pessoa é... A pessoa pisa um pouquinho no seu calo e você: ai, que decepção que eu tive. E o primeiro a pagar é quem? É Jesus, é Deus. Não quer buscar. Naquela época era a pior morte. E além de ser a pior morte, era uma morte vergonhosa. Como nós sabemos, no qual ele foi crucificado ao lado de dois ladrões, Dimas e Gestas. Imagina, dois ladrões. Jesus, pleno, sem pecado nenhum, sem máculas, uma pessoa imaculada, sem defeitos, pregado numa cruz, escorrendo em sangue, com uma coroa de espinho na cabeça, e do lado, Gestas, um malfeitor, fez dezenas de coisas erradas, um dos maiores pecadores da época, apontando para quem é perfeito, e falando assim: você não salvou tanta gente, desce dessa cruz, salva nós, salva eu, salva você, salva nós que estamos aqui na cruz. Só que ali também tinha que lá, enquanto temos que ser Dimas: Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço enquanto eu sou falho, eu reconheço enquanto eu sou pequeno, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. É até desnecessário a gente apresentar para Jesus, porque Jesus, ele sabe de tudo, e oramos da forma errada. Primeiro nós vamos: Senhor, tal pessoa está pisando no meu calo. Geralmente as orações hoje estão sendo assim. Esquecemos de falar: Senhor, me ajuda. Senhor, está dolorido, mas me socorre. Senhor, está difícil, mas me levanta. É mais fácil falar, apontar A e B, como eu costumo falar. Senhor, a irmã falou mal de mim. Senhor, o irmão está mandando mensagem lá. Irmão, está repreendindo isso, irmão. Deixa que Deus toma conta. O Senhor, ele é justiça e ele vê tudo. O Senhor vê tudo. Onipresente, onisciente, onipotente, está em todo lugar.
E seu poder, ele é eterno. E a gente às vezes parece que duvida da capacidade de Deus. Deixa que Deus toma conta de tudo. Vamos vigiar. Vamos orar. Vamos buscar para o Senhor nos encher. Porque às vezes a gente está apontando tantas situações e a gente que está enfraquecendo. Ó Senhor, aquela pessoa lá nem para a igreja está indo. E a gente quer que está enfraquecendo o nosso espiritual. Vamos se encher do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Hoje em dia a gente tem que orar pelo quê? Pelo nosso avivamento. Senhor, me aviva, Senhor. Senhor, me ajuda a carregar a cruz. O Senhor ali, ele queria. Ele falou assim, Senhor, a carne humana sabia as dores que ia sentir. E ele falou assim, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele fala o quê? Em todo o tempo seja feito a tua vontade. Muitas vezes a gente quer jogar fora a nossa cruz. A gente quer esquecer que a gente foi escolhido, que a gente foi um chamado para uma boa obra. E nós esquecemos de falar, Senhor, só me ajuda, Pai, a carregar. Senhor, o Senhor não me deu a cruz, me ajuda a carregar. O Senhor não me chamou, eu não tenho chamado. Bate no teu peito aí agora e fala assim, eu tenho chamado, bate aí. Mas fala para você, no seu interior, fala assim, ó, eu tenho chamado. Porque você tem um chamado. Você tem uma cruz para carregar. No momento de fraqueza, orai ao Pai e falar, Senhor, me ajuda a carregar a minha cruz. Porque a carne quer largar. A carne quer largar. E como ele falou aqui, o espírito pode até estar preparado, mas a carne é fraca. E a carne quer largar. A carne está falando, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais chorar, eu estou gemendo, eu não estou dormindo, eu estou tendo insônia. Mas o espírito está preparado. Fala assim, carne, o espírito está preparado. Escuta o espírito, porque a carne vai estar gritando. Quando a carne estiver gritando, escuta só o espírito, porque o espírito ele é manso. A carne pode até gritar, mas o espírito é manso. Escuta o espírito, mas não deixa de carregar a tua cruz. Jesus, ele carregou a cruz, se não me engano, são 2 quilômetros, a via dolorosa que chama, né? Desde onde ele pegou ali a sua cruz e carregou até lá no Monte Gogotá. 2 quilômetros carregando uma cruz, com as costas todas esfoladas, todas sangrando. Tinha partes que mostrava ossos. Ele carregando ali a cruz. O espinho na cabeça. Como vocês acham que colocaram o espinho? Colocaram bonitinho aqui assim. Deixa eu colocar aqui um espinho aqui na sua cabeça, tá? Não, a Bíblia vai dizer que colocaram o espinho na cabeça dele, pegaram uma vara e batia para cravar. Lê a Bíblia para você ver como é que foi. Está achando que foi fácil? Não foi um espinho que ele pisou sem querer ou que bateu na mão, não. Colocaram na cabeça e batiam com vara para o espinho cravar na sua cabeça. Foi fácil? Ah, mas ele é Jesus, mas era um corpo humano. As dores que você sente, que eu sinto, eram as dores que ele sentiu. Mas ele negou? Não. Muitas vezes a gente nega. Igual eu falei aqui, a gente é igual Pedro. Quando a gente nega o chamado dele. Quando a gente fala, Senhor, eu não quero fazer mais a tua obra. Senhor, eu não aguento mais. Quando você para, você está negando. Sabe por quê? Porque ele morreu lá na cruz. Foi porque você tem um chamado, foi porque ele te escolheu para fazer a obra. Ele chamou 70 discípulos para fazerem a obra. 70 discípulos. Primeiro foi os 12 discípulos, que se tornaram os 12 apóstolos. E em seguida foi 70 discípulos. Sabe por que 70? Porque o número 7 é o número perfeito. Então ele estava falando, referindo que chamou só 70. Ele chamou uma nação para levar o evangelho. E quem é essa nação? É eu e você, irmãos. Aqueles 70 lá, todos já morreram, ficaram lá no passado. Mas cada um carregou a sua cruz. E nós hoje, coisa banal, quer largar a nossa cruz, quer largar o chamado, quer largar o arado. E há tantos espaço para a gente pôr a mão na obra. Está tanto espaço para a gente pôr a mão na obra.
Olha esse mundo como ele é vasto. Tanta gente que não conhece a palavra. Uns conhecem a palavra até, mas já não quer seguir mais. E está tudo aí para a gente levar a palavra de Deus, o Evangelho. Irmão, então está chamando de novo, irmão, aquela história de se juntar para fazer o evangelismo? Se possível sim, senão onde você passar, fala de Jesus. Onde você passar, fala da Bíblia. Mas eu não sei ler. Jesus, ele vai falar assim: ninguém fala de mim senão por mim. Ou seja, ninguém abre a boca para falar de Jesus se não for o próprio Jesus falando. E você tem que ter certeza, se eu sou um escolhido, Jesus, ele fala por mim. O Senhor falou a Jeremias: Jeremias, somente abre a tua boca. Somente abre a tua boca, Jeremias, para onde você passar. Deixa que Jesus fala. Às vezes quando a gente quer falar do nosso jeito, sai tudo errado, dá tudo errado. Mas quando a gente vem entender que quem tem que fazer é Jesus, quem tem que amolecer é a palavra que tem que penetrar, não é nós. Sabe quando a gente fala: não, você não vai fazer isso, porque isso é errado, porque isso, porque aquilo, quando é do nosso jeito. Mas quando a gente entra para falar assim: não, Jesus te ama, não faz isso, Jesus, ele não vai gostar, porque Jesus, ele quer você na presença dele. Quando você começa a falar de Jesus, o que Jesus quer, a palavra de Jesus quer transformar a pessoa, é uma coisa. Agora quando você fala assim: eu quero, aí está sendo diferente. As pessoas não escutam. Mas deixa a palavra penetrar. Abre a tua boca por onde passar. Muitas vezes a gente tem um chamado de louvor, mas às vezes a gente está num lugar onde tem muitas pessoas e sente vergonha de louvar. Olha só, estamos negando. Não queremos fazer aquilo que o Senhor nos entregou. Louva. Como a missionária falou aqui, que tem todos que tem o quê? Fôlego de... Ele falou que tem voz bonita. Quem vai louvar e vai todo mundo aí bater palma? Não. Por causa que o louvor é para Deus. A adoração é para Deus. Tudo que tem vida, adora o nome do Senhor. Onde você passar, louva o nome do Senhor. Eu conheci uma irmã que ela se converteu por causa de um louvor de uma menina que ia na casa dela. Uma menina ia na casa dela e ela louvava. E a menina louvava, mas a mulher era do mundo. A mulher não queria saber, mas o louvor da menina foi tocando no coração dela. E quando a situação apertou, que ela não aguentava mais, que ela estava na situação de sofrimento, ela chamou para a menina e falou assim: eu quero ir na tua igreja. Eu vi um testemunho desse, eu achei a coisa mais linda, mais linda. Lembra de Naamã? Naamã estava lá cheio da lepra. Chegava na casa dele, ia tomar banho. Lá fora, o grande soldado, o grande general, todo bonitão. Mas quando chegava na sua casa, que tinha que tirar suas vestes, tirar suas armaduras, era quando se deparava com a verdade. Era quando via as suas lepras. Mas Deus fez com que uma menina fosse levada como escrava lá de Israel para a casa de Naamã, o sírio, para aquela menina falar do profeta Eliseu para a esposa. Não foi nem para ele, para a esposa dele, para poder Naamã e ser curado. Mas não foi curado só da lepra, não, curado do seu ego. O ego de Naamã foi curado, primeiramente. Naamã achou que ele precisava de uma cura, de uma doença, mas não. Deus teve com ele, foi uma cura espiritual. Deus fez com ele se quebrantasse naquele rio, descesse lá no rio. Segundo o próprio Naamã vai falar assim, era um dos rios mais sujos. Mas tantos rios bonitos, tantos rios limpos aqui, eu tenho que ir logo no Rio de Jordão? Mas Eliseu falou: não, é lá no rio. E ele teve que ir lá, se mergulhar. Cada mergulho quebrava mais o seu orgulho. Cada mergulho que ele mergulhava, voltava e via que nada acontecia. Ele achou que nada estava acontecendo, mas o seu orgulho estava saindo. Era 6 mergulhos, em 6 mergulhos, seu orgulho saindo. E no 7º foi que a doença saiu.
6 mergulhos, até rima, 6 mergulhos, o orgulho saindo. No 7º foi que a doença saiu. Às vezes a gente vem para a igreja atrás de um algo, mas o Senhor sabe o que nós precisamos. Às vezes você pode até achar que, Senhor, eu estou precisando de uma cura, mas não, às vezes a gente está com um problema espiritual. E o pior de tudo é quando a gente não sabe o que a gente precisa, mas nós temos que vir na igreja e entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele sabe. Porque muitas vezes a gente está igual Naamã, o orgulho. Ah, mas eu sou pastor, eu não preciso de uma libertação. Hoje, antes de vir para cá, não é para a minha glória, não, é para a glória de Deus. Eu dobrei meus joelhos e eu falei: Pai, eu vou na tua casa, Senhor, no culto de libertação. Senhor, me liberta-me primeiro. Como é que eu vou orar pela tua igreja precisando de libertação? Então me liberta primeiro. Sabe por quê, igreja? Ah, porque o pastor está em pecado? Porque nós todos precisamos de libertação todos os dias. O culto de libertação é você e Deus todos os dias. Tem o culto de libertação que a gente vem aqui orar para Deus libertar, para Deus expulsar demônios, sim. Mas a libertação interna, ela é todos os dias, né? Só voltando aqui para a palavra, irmãos, que Deus começou a me dar para coisa, quando eu vi eu já estava lá em Naamã, mas é tudo para a honra e a glória do Senhor. Eu creio que eu não fugi nada que é da palavra, amém? Irmão, Jesus, Ele se entregou ali. A Bíblia vai dizer que Ele volta 2 vezes e encontra os discípulos dormindo. E Ele vai falar uma palavra que é até dolorida ouvir. Eu fico imaginando o Pedro, João e Tiago ouvindo isso. Mas nem por 1 hora pudesse vigiar comigo. Ou seja, Jesus estava ali com eles, presente? Na teoria não, porque Jesus Ele foi além. Mas Ele fala assim, ó, comigo, ou seja, Ele está conosco. Mesmo antes da vinda dele, Ele fala assim: eu estou com você orando, eu estou com você vigiando. E nem por 1 hora, nem por um momento. Eu estava assistindo aquele filme lá, Paulo, apóstolo de Cristo. Aí ele fala uma coisa bem bonita que não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Eu não sei se é enfeite, eu não sei o que é, mas é uma coisa bem bonita que ele vai, um dos soldados lá, né, dos chefes, do governador lá, e vai falar assim para ele assim: Paulo, tem um mar, imagine-se no mar. Você diante do mar, aquela imensidade de água. Aí você se abaixa e pega um punhado de água e tenta segurar. Só que a água, ela começa a escorrer pelos seus dedos. E você luta para segurar aquela água, mas ela vai escorrendo pelos seus dedos. A água é a vida. E quem está no mundo tenta aproveitar daquela água que está nas mãos. Tenta segurar pelas mãos, pelos seus dedos. Mas a água escorre porque o tempo passa. E o tempo passa, voa, cada dia passa mais rápido. Até 1 hora não tem mais uma gota na sua mão. Quem está no mundo luta pelo aquele punhado de água. Mas quem está em Cristo luta pelaquela imensidão de mar. E eu vi isso, achei a coisa mais linda, porque é verdade. Nós que estamos em Cristo temos que entender que aqui nós estamos de passagem. A cruz está pesada, está dolorida, mas carrega. Pode durar anos, pode, mas carrega. Não sabemos se vamos carregar até morrer ou até a vida de Jesus, porque só Ele sabe o dia. Mas carrega. Sabe por quê? Que o louvor fala, né? Que no final a cruz será trocada por uma coroa. Eu amo o louvor que foi louvado hoje aqui, Rude Cruz Seresti. Carrega a tua cruz. Carrega a tua cruz. O Senhor já vem falando desde o início. Às vezes a gente fica esperando a hora da palavra. E o Senhor desde o início já vem falando: carrega a tua cruz. Carrega. No Salmo, se você for ver, Salmo 23, no último verso. No último verso, ele vai falar bem assim, ó.
certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, o Senhor está contigo todos os dias. Ele fala aqui, ó, e habitarei na casa do Senhor. Sabe o que é habitar na casa do Senhor? É permanecer na sua presença. Habitar é morar, é estar. Enquanto muitas pessoas estão vendo a casa de Deus como um lugar de passeio. Ora eu vou lá, ora eu não vou, ora eu vou visitar, ora eu não vou. Eu vou quando eu quero, passo quanto tempo eu quiser. E ainda se acontecer algo aí fora, a culpa é de Deus. Senhor, por que faz isso? Senhor, por que fez isso? Senhor, eu não sou teu servo. Mas enquanto o próprio Davi vai falar que habitarei na casa do Senhor, habitarei nos átrios do Senhor, permanecei na presença do Pai, carregarei a minha cruz todos os dias. Está dizendo o Senhor essa noite para você: vigiai e orai para não derrubar a tua cruz. Sabia que Satanás tentou diversas vezes com que Jesus não carregasse a sua cruz? Quando Pedro tomou a frente e não quis deixar Jesus sendo entregue, mesmo Jesus falando que era necessário ele ser entregue, era o inimigo usando Pedro para ele não ser entregue. Quando Pilatos, por diversas vezes, tentou evitar com que Jesus fosse crucificado, uma porque Pilatos tinha medo, porque a sua esposa, poucos momentos antes, ela chegou e falou: Pilatos, não derrame o sangue desse homem, porque eu tive sonhos com ele. E ele tinha medo, ele temia Jesus. E antes de lavar suas mãos, ele tentou diversas vezes: mas fala alguma coisa. Ele falando para Jesus: mas fala alguma coisa, eu tenho autoridade para te soltar ou te condenar. Aquilo era o inimigo querendo usar Pilatos para falar assim: Jesus, tu vai sofrer, larga isso, larga essa cruz, Jesus. Mas Jesus, ele sabia que em todo o tempo ele tinha que carregar aquela cruz, por ordem do Pai, obedecendo o Pai e por amor a mim e a você. Agora ele está dizendo essa noite: por amor a mim, o Jesus o Nazareno, não larga a tua cruz, em nome de Jesus. Te coloca de pé, amém?